Será que os fundos imobiliários estão baratos? Com os desempenhos dos últimos 2 meses, especialmente setembro e por enquanto em outubro, a gente tem visto alguns bons fundos imobiliários sendo negociados abaixo de preços que há muito tempo a gente não via no mercado. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que está acontecendo, falar um pouquinho do nosso aporte da carteira 200 para crescer e como nós vamos nos posicionar para esse final de ano. Pois é, os 3 últimos meses para os fundos imobiliários não foram de desempenho positivo. Inclusive, no mês de setembro, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, registrou uma dos seus piores desempenhos dos últimos 2 anos. Se por um lado isso pode ser desconfortável para alguns investidores, por outro, a gente pode ver alguns bons ativos sendo negociados a preços que a gente não via há algum tempo. Mas o que será que está acontecendo? Por que será que o mercado vem precificando para baixo as cotas dos fundos imobiliários? Bom, o principal motivo está ali na nossa expectativa de juros ou juros futuros. E o que isso quer dizer? Isso significa que o mercado está prevendo uma taxa de juros mais alta e que ela fique por lá por mais tempo aqui para a nossa economia. Com isso, a renda fixa ela ganha atratividade, especialmente daquele investidor pessoa física que está buscando uma rentabilidade maior para sua carteira. Como os investidores pessoa física são basicamente 2/3 de todo o volume negociado no IFIX, a gente vê uma migração desses recursos de fundos imobiliários e de ativos de risco como um todo para a renda fixa. Se a gente olhar lá para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, por exemplo, está sendo negociado hoje, aqui em meados de outubro, a taxas maiores de IPCA mais 6,5%. Esse é um valor bastante atrativo para que o investidor faça a sua poupança mensal. Como os fundos imobiliários, por mais que a gente tenha ali ativos bem posicionados, boa gestão, boa governança, contratos longos de locação, uma diversificação interna, eles vão sim carregar mais risco do que os títulos públicos. E assim a gente precisa que eles nos ofereçam um retorno também maior. Esse retorno esperado geralmente varia aí entre 2 a 3 pontos percentuais acima da taxa referência da NTN-B, que é justamente esse IPCA mais 6,5% que eu comentei anteriormente. Então, para fundos imobiliários, a depender do nível de risco, nós vamos exigir um retorno de IPCA mais 8,5%, IPCA mais 9,5%, algo nessa faixa, a depender novamente de cada fundo imobiliário e de cada risco que a gente está correndo. Então, para que esse fundo imobiliário consiga remunerar esse investidor a essa taxa exigida mais elevada, o que acontece justamente é o que o seu valor de mercado acaba caindo, justamente para equalizar o dividend yield ou a rentabilidade em proventos, que nada mais é do que os proventos que foram pagos nos últimos 12 meses dividido pelo valor de mercado dessas cotas. No entanto, como a gente sempre fala aqui, o importante é sempre olhar para frente. O importante é a gente ser capaz de entender o que está acontecendo e tentar projetar, na medida do possível, o que é que pode acontecer daqui para frente. Isso significa que a gente precisa entender se aqueles contratos, se aqueles imóveis ou se aquela operação imobiliária dentro do fundo faz sentido e é saudável ao longo do tempo. Isso inclui inquilinos com boa capacidade de pagamento, inquilinos que sejam empresas que estejam buscando expansão das suas atividades, e isso inclui também aquele fundo imobiliário que tem uma estrutura de capital saudável, ou seja, que tem uma estrutura de dívidas que ele consiga honrar sem comprometer o resultado final do fundo, ou seja, a rentabilidade para o cotista, aumentando ainda mais o risco. Sendo assim, mantendo-se as boas escolhas, mantendo-se aquela boa estratégia de montagem de portfólio, esse vai ser o momento que você, investidor, será capaz de acumular cada vez mais cotas, mas com um investimento ou com um aporte um pouco menor. A gente entende que o momento pode não ser confortável se você começou a seguir aqui a carteira 200 desde o começo. Provavelmente esse foi o mês mais desafiador para você, vendo a sua carteira, vendo o desempenho da sua carteira. Mas, por outro lado, se você analisar toda essa janela de investimentos que nós tivemos desde o começo da carteira 200 até agora, nós estamos com um retorno bastante interessante. E melhor ainda, olhando daqui para frente, a gente pode sim ver que o cenário de juros está sim bastante estressado,
mas que o operacional desses fundos imobiliários, ou seja, que a estratégia de exploração tanto de crédito quanto de exploração de imóveis comerciais, ela continua saudável. Outro fator que eu também acho interessante mencionar e eu acho importante acompanhar ao longo do tempo é a evolução da rentabilidade por cota. No final das contas, é a evolução do quanto aquele fundo imobiliário paga em reais na sua conta por cada cota que você detém. Se esse valor estiver subindo ao longo do tempo, significa que o fundo está sendo capaz de realizar renovações e reajustes positivos. E o ideal é que esse valor suba, inclusive, acima da inflação do período. Bom, dadas essas condições que eu mostrei aqui para vocês agora, nós vamos fazer algumas alterações na carteira 200, alterações que visam justamente diminuir o nosso risco da carteira e aumentar essa rentabilidade em proventos esperada para a nossa carteira. E se você chegou agora, o que é essa carteira 200 que eu estou falando? A carteira 200 para crescer é um projeto aqui da EQI Research em que nós fazemos e simulamos para você investimentos de R$ 200 todos os meses em cotas de fundos imobiliários. Além dos R$ 200, a gente usa todos os proventos recebidos para compor esse aporte do mês e eu mostro aqui para você, tanto em vídeo quanto no relatório da carteira, quais são os fundos que a gente está comprando nesse mês. Ou seja, essa é uma boa alternativa para você que está começando agora, para você que quer conhecer o mundo da renda variável ou para você que quer montar aí uma estratégia, uma carteira de investimentos para o seu filho. Então vamos lá, a carteira 200 para crescer, ela nasceu com uma base grande de fundos de papel. Nós fizemos os nossos primeiros aportes justamente em fundos de papel. Com isso, a volatilidade, ou seja, a oscilação no dia a dia dessa carteira foi mais baixa do que a média do IFIX e até mesmo mais baixa do que a média da volatilidade da nossa carteira recomendada geral. Nós vamos continuar tendo sim uma exposição maior a fundos de papel na carteira 200 para crescer, justamente por conta do cenário que a gente tem visto, de juros mais altos, inflação pressionada. Esse cenário acaba sendo positivo para a rentabilidade dos fundos de papel, que além de trazerem uma volatilidade mais baixa, vão conseguir entregar um dividendo um pouco maior para a gente. Nesse caso, como a gente reinveste 100% dos proventos na própria carteira, a gente consegue manter o poder de compra, ou seja, consegue manter o nosso patrimônio em termos reais de valorização. Nesse mês, nós vamos substituir o CPTS11 pelo fundo SPXS11. A razão para isso vem justamente do que eu mencionei de alavancagem e de uma estratégia que acaba tendo um horizonte de maturação maior. No caso do CPTS, ele tem uma carteira de CRIs saudável, com uma operação de baixo a médio risco de crédito, mas, por outro lado, ele também tem uma carteira de fundos imobiliários de tijolo ali dentro, que oferecem maiores desafios para o desempenho do fundo no curto prazo. Além disso, o fundo possui operações compromissadas, que geram despesas financeiras atreladas ao CDI. Como suas receitas são atreladas ao IPCA, a diferença entre esses dois indexadores acaba trazendo um resultado negativo no desempenho mensal para o fundo. A gente acredita que o fundo está sim em um momento de bastante desconto frente ao seu valor patrimonial e que esse valor patrimonial é uma boa métrica de direcionamento de preço para o CPTS. Por outro lado, a gente não vê, nesse momento, gatilhos que possam favorecer a valorização do fundo, enquanto a gente vê outras oportunidades no mercado também descontadas perante seu valor patrimonial, que podem oferecer retornos superiores. Com isso, como o nosso aporte é limitado, nós vamos fazer essa troca de CPTS11 por SPXS11. O SPXS11 é um fundo multi-estratégia, então ele tem CRIs e cotas de fundos imobiliários ali dentro, com uma estratégia bastante voltada para o desenvolvimento residencial. Se a gente olhar o histórico de alocação do SPXS11, a gente pode ver que a gestão buscou aumentar justamente a parcela de CRIs na carteira, justamente para trazer essa previsibilidade de renda, para trazer essa indexação ao IPCA na carteira, com um prêmio compatível com o risco que o fundo assume. Com isso, como vocês podem ver aqui na tela, o nosso caixa disponível para esse mês é de mais de R$ 580. Isso porque a gente vendeu toda a nossa posição em CPTS e estamos aportando mais os R$ 200 de todos os meses, além dos dividendos recebidos. Esse valor nos permite comprar 65 cotas de SPXS11, de modo que agora a carteira 200 para crescer está composta conforme a tabela que eu estou mostrando aqui para vocês. Olhando agora a distribuição relativa da carteira, essa é a nossa composição e que você, se está chegando agora ou se começou a acompanhar a carteira 200 um pouquinho depois,
pode utilizar como ponto inicial. A carteira 200 para crescer começou em maio do ano passado e desde então a gente tem acumulado um retorno superior a 20% nesse período. Perceba que o retorno é superior ao IFIX e com essa volatilidade, ou seja, com essa oscilação mais baixa, que é justamente o que a gente busca em um bom portfólio de investimento. E se você quiser conferir todo esse relatório que eu mostrei aqui, todos os aportes que nós fizemos e mais detalhes sobre os fundos recomendados, eu te convido a acessar o site da AK Research. O cadastro é completamente gratuito e está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!